E aí, pessoal, antes de mergulhar nessa história que vai mexer com a cabeça de vocês, quero pedir um favorzão. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo, deixa aquele like que faz toda a diferença. E comenta o que você acha dessa situação toda. Será que conselho de sogra é sempre bem-vindo? Até onde vai a linha tênue entre ajudar e interferir? Poliana Rocha finalmente abriu o coração sobre Virgínia? Quero saber a opinião de vocês. E agora vamos desvendar esse mistério que está intrigando o Brasil inteiro. A noite caiu pesada sobre a fazenda Talismã. O silêncio, geralmente preenchido pelo som dos grilos e pelo murmúrio distante do gado, parecia denso, quase palpável. Poliana Rocha estava sentada na varanda, a mesma varanda onde tantas vezes viu o filho, Zé Felipe, trocar juras de amor com Virgínia Fonseca. Mas naquela noite, a lembrança trazia mais dor do que alegria. O casamento que ela viu nascer, que abençoou, que acompanhou de perto, havia chegado ao fim. E no fundo do seu coração, uma pergunta martelava, insistente, dolorosa. Será que poderia ter sido diferente? Ela pegou o celular, os dedos tremendo levemente. Abriu as redes sociais, um hábito quase automático, mas que agora parecia um campo minado. Cada post, cada comentário, cada notícia sobre a separação era como uma pequena faca girando em seu peito. Viu as fotos da festa de aniversário de Maria Alice, a neta amada. Viu Virgínia e Zé Felipe juntos, sorrindo para as câmeras, mantendo a aparência de civilidade, de amizade. Mas Poliana conhecia o filho, conhecia a ex-nora. Sabia que por trás daqueles sorrisos havia uma dor profunda, uma ferida aberta que levaria tempo para cicatrizar. E então viu um comentário, perdido em meio a tantos outros, mas que a atingiu, em cheio. Poliana sempre soube que não ia dar certo. Ela tentou avisar, mas Virgínia nunca quis ouvir. Aquilo não era verdade, não exatamente. Mas também não era mentira. Havia uma complexidade naquela relação, uma dinâmica de sogra e nora que ia muito além da fachada de harmonia que sempre fizeram questão de mostrar. Poliana suspirou, bloqueando a tela do celular. Não adiantava remoer o passado, os e se, mas era difícil. Era impossível não pensar nos momentos em que tentou, sutilmente, com o cuidado de quem pisa em ovos, oferecer um conselho, compartilhar uma experiência, alertar para os perigos, que via no horizonte daquele relacionamento tão intenso, tão exposto, tão diferente de tudo que ela mesma havia vivido. Ela sempre admirou Virgínia. A força, a determinação, a capacidade de transformar tudo em ouro. Uma menina que chegou de mansinho na vida do filho e, em pouco tempo, se tornou um fenômeno, uma potência. Mas essa mesma força, essa mesma independência, essa mesma certeza de si, às vezes, parecia uma barreira intransponível. Virgínia ouvia, sorria, agradecia o conselho com educação, mas raramente o seguia. Tinha suas próprias ideias, seu próprio jeito de fazer as coisas, sua própria visão de mundo. E Poliana, com sua experiência de vida, com seus anos de casamento. Com Leonardo, um relacionamento que também teve seus altos e baixos, suas crises, suas superações, sentia que podia ajudar, que podia evitar que o filho e a nora cometessem os mesmos erros que ela e o marido haviam cometido. Lembrou-se de uma conversa, logo no início do casamento. Virgínia e Zé Felipe viviam em uma bolha de paixão, de novidade, de construção de uma vida a dois sob os holofotes. Poliana, observando de perto, percebeu a rapidez com que tudo acontecia, a intensidade com que se entregavam não apenas um ao outro, mas também ao trabalho, à exposição, à busca incessante por mais sucesso, mais engajamento, mais conquistas. Minha filha, disse Poliana em um momento a sós com Virgínia, enquanto ajudava a cuidar da pequena Maria Alice, ainda bebê. Casamento é como uma planta, precisa ser regado todo dia. Não adianta só colocar no sol forte da fama, do sucesso. Precisa de cuidado, de atenção, de momentos só de vocês, longe de tudo e de todos. Virgínia sorriu, aquele sorriso largo que conquistava a todos. Eu sei, Polly,
A gente se ama muito e estamos construindo nosso império juntos. É corrido, mas a gente dá conta, Poliana insistiu com delicadeza. Mas o amor não vive só de trabalho, de conquistas. Precisa de cumplicidade no dia a dia, de conversas que não sejam sobre negócios, de momentos em que vocês se olhem nos olhos e se lembrem por que escolheram um ao outro. Não deixem a rotina, a fama, a pressão externa engolir o que vocês têm de mais precioso. Virgínia assentiu, agradeceu o conselho, disse que entendia. Mas Poliana viu em seus olhos que a mensagem não havia realmente penetrado. Virgínia era jovem, cheia de energia, focada em crescer, em conquistar o mundo. A ideia de desacelerar, de priorizar a intimidade em detrimento da carreira parecia distante, quase desnecessária naquele momento. E Poliana se calou. Respeitou o espaço da nora, a dinâmica do casal. Afinal, quem era ela para ditar regras? Cada casal tem sua própria história, suas próprias escolhas. Mas a preocupação ficou ali, latente, como uma semente plantada em seu coração. Com o passar do tempo vieram mais filhos, mais sucesso, mais dinheiro, mais exposição. A vida de Virgínia e Zé Felipe se tornou um reality show transmitido 24 horas por dia para milhões de seguidores. Cada passo, cada viagem, cada compra, cada briga, cada reconciliação, tudo era compartilhado, comentado, dissecado. Poliana observava muitas vezes com o coração apertado. Via o cansaço nos olhos do filho, a pressão sobre os ombros da nora. Via as pequenas discussões que, amplificadas pelas redes sociais, ganhavam proporções gigantescas. Via a dificuldade em manter a privacidade, a individualidade, a sanidade, em meio a um furacão de expectativas e julgamentos. Tentou conversar novamente algumas vezes. Falou sobre a importância de preservar a intimidade do casal, de ter momentos offline, de não transformar cada aspecto da vida em conteúdo. Falou sobre a necessidade de diálogo aberto, honesto, sobre as frustrações, as inseguranças, os medos que inevitavelmente surgem em qualquer relacionamento. Virgínia, minha querida, disse em outra ocasião, durante uma viagem em família. Vocês são lindos juntos, uma família abençoada, mas tomem cuidado com essa exposição toda. Nem tudo precisa ser mostrado. Guardem um pedacinho só para vocês. Um segredo, um olhar, um toque que seja só de vocês, que o mundo não precise. Saber não precise comentar, não precise julgar. Mais uma vez, Virgínia ouviu com atenção, agradeceu o carinho, a preocupação. Mas a resposta foi a mesma de sempre. Faz parte do nosso trabalho, Polly. Nossos fãs gostam de acompanhar nossa vida. É assim que a gente se conecta com eles. Poliana sentiu um calafrio. Trabalho, conexão com fãs e a conexão entre eles. Onde ficava o espaço para o casal, para o amor que não precisava de likes, de comentários, de validação externa? Ela sabia que Virgínia não fazia por mal. Era fruto de uma geração diferente, de um mundo onde a linha entre o público e o privado se tornou tênue, quase inexistente. Mas Poliana vinha de outra escola, de outros valores. Acreditava que a base de um relacionamento sólido estava na intimidade preservada, no respeito mútuo construído longe dos olhares curiosos, na cumplicidade que floresce no silêncio, não no barulho das redes sociais. E então vieram os rumores, a crise no casamento, as brigas cada vez mais frequentes, a distância emocional que se instalava entre o casal mesmo quando estavam fisicamente juntos, sorrindo para as câmeras. Poliana tentou intervir mais uma vez. Desta vez falou com o filho. Zé, meu filho, conversa com a Virgínia. De verdade. Abre seu coração. Diz o que está te incomodando, o que está faltando. Não deixa a mágoa crescer, o ressentimento criar raiz. Casamento é diálogo, é ajuste, é perdão. Não é competição, não é jogo de poder, não é reality show. Zé Felipe ouviu, os olhos tristes, cansados. Eu tento, mãe, mas ela está sempre ocupada, sempre focada em outra coisa. Parece que a gente não fala mais a mesma língua. O coração de Poliana se apertou.
Era exatamente o que ela temia: a desconexão, a falta de diálogo. O abismo que se abria entre duas pessoas que se amavam, mas que haviam se perdido em meio ao turbilhão da fama, do sucesso, da vida exposta. E agora, a separação. O fim de um ciclo, o desmoronar de um sonho. E a pergunta que não queria calar: será que seus conselhos, se tivessem sido ouvidos, poderiam ter mudado o curso da história? Será que sua experiência, sua visão de mundo poderiam ter ajudado a salvar aquele casamento? Poliana balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Não era justo culpar Virgínia. Não era justo se culpar. Cada um faz suas escolhas, colhe seus frutos. Mas a dor estava ali, real, profunda. A dor de ver o filho sofrer, de ver a família que tanto amava se fragmentar, de sentir que talvez pudesse ter feito mais, insistido mais, encontrado as palavras certas para ser ouvida. Lembrou-se de uma frase que Leonardo sempre dizia: cavalo encilhado não passa duas vezes. A oportunidade de dar um conselho, de compartilhar uma sabedoria, às vezes é única. Se não for aproveitada, se não for ouvida, pode ser tarde demais. E Poliana sentia com uma tristeza profunda que talvez tivesse perdido essa oportunidade com Virgínia. Que seus conselhos, dados com amor, com a melhor das intenções, haviam se perdido no vento, ignorados pela força avassaladora da juventude, da fama, de um mundo que valoriza mais a imagem do que a essência, mais o sucesso do que a felicidade. Mas a história, como sempre, reservava uma reviravolta. Algo que Poliana não esperava, algo que a faria questionar suas próprias certezas, suas próprias mágoas, sua própria visão dos fatos. Dias após a separação, em um momento de vulnerabilidade, Virgínia procurou Poliana, não para pedir desculpas, não para justificar suas escolhas, mas para conversar. De mulher para mulher, de nora para sogra, de mãe para mãe. Polly, começou Virgínia, a voz embargada, os olhos marejados. Eu sei que você tentou me aconselhar, várias vezes, e eu não ouvi, não como deveria. Poliana sentiu o coração dar um salto, surpresa, confusa, sem saber o que esperar daquela conversa. Eu era jovem demais, talvez, continuou Virgínia, olhando para as próprias mãos, como se buscasse as palavras certas. Focada demais no trabalho, na imagem, no que os outros pensavam, achava que podia controlar tudo, que o amor era suficiente, que a gente daria conta de qualquer coisa. Mas eu estava errada. Virgínia levantou o olhar, encontrando os olhos de Poliana. Havia uma sinceridade ali, uma vulnerabilidade que Poliana raramente tinha visto na nora. Você tinha razão, Polly, sobre a planta que precisa ser regada, sobre a intimidade que precisa ser preservada, sobre o diálogo que não pode morrer. Eu só percebi isso tarde demais. As lágrimas que Virgínia segurava finalmente rolaram por seu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento pela separação. Em si, a decisão havia sido mútua, necessária, pensada. Eram lágrimas de luto pelo que poderia ter sido, pelo tempo perdido, pelos conselhos ignorados, pelas escolhas que, em retrospecto, pareciam equivocadas. Poliana sentiu suas próprias lágrimas brotarem, não de "eu te avisei", não de satisfação, por ter sua razão reconhecida, mas de empatia, de compaixão, de reconhecimento da dor daquela jovem mulher que, apesar de todo o sucesso, de toda a força aparente, era tão humana, tão falível, tão necessitada de compreensão quanto qualquer outra pessoa. Naquele momento, a barreira entre sogra e nora pareceu se dissolver. Não eram mais a experiente esposa de sertanejo e a jovem influenciadora digital. Eram apenas duas mulheres, conectadas, pela dor compartilhada, pelo amor pelo mesmo homem, embora de formas diferentes, pela experiência universal da perda, do luto, da busca por sentido em meio ao caos. "Oh, minha querida", disse Poliana, puxando Virgínia para um abraço apertado, um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. "Não se culpe. A vida é assim mesmo. A gente aprende, a gente erra, a gente tenta de novo. O importante é não perder,
a capacidade de amar, de perdoar, de seguir em frente com o coração aberto. Ficaram ali, abraçadas, por um longo tempo. O silêncio preenchido apenas pelo som dos soluços contidos, das lágrimas compartilhadas, de uma compreensão mútua que transcendia conselhos, julgamentos, expectativas. Naquela noite algo mudou na relação entre Poliana e Virgínia. A mágoa silenciosa de Poliana deu lugar a uma compaixão profunda. A barreira defensiva de Virgínia deu lugar a uma vulnerabilidade inesperada. A dinâmica de sogra e nora, sempre tão complexa, tão cheia de não ditos, começou a se transformar em algo novo, algo mais autêntico, mais verdadeiro. Poliana entendeu que seus conselhos, mesmo que não tivessem sido seguidos no momento certo, não haviam sido em vão. Haviam plantado uma semente, uma reflexão, que agora, no momento da dor, começava a germinar, e entendeu também que seu papel não era julgar as escolhas da nora, mas oferecer apoio, compreensão, amor incondicional, especialmente agora, quando a família precisava se reestruturar, encontrar novas formas de se relacionar, de seguir em frente. Virgínia, por sua vez, percebeu que a sabedoria de Poliana não vinha de um lugar de crítica ou de interferência, mas de um lugar de amor genuíno, de experiência vivida, de desejo sincero de proteger a família que tanto amava. E percebeu também que, talvez, ouvir um conselho não signifique fraqueza, mas sim humildade, abertura para aprender, reconhecimento de que ninguém tem todas as respostas, de que a jornada da vida é sempre mais rica quando compartilhada. Mas a história não termina aí, porque a vida real é muito mais complexa do que qualquer roteiro que possamos imaginar. E o desabafo de Poliana Rocha, que começou como uma reflexão pessoal, acabou se tornando público de uma forma que ninguém esperava. Semanas após a conversa íntima entre sogra e ex-nora, uma entrevista de Poliana para uma revista de celebridades trouxe à tona o assunto dos conselhos ignorados. A jornalista perspicaz notou o tom melancólico de Poliana ao falar sobre o fim do casamento do filho e perguntou diretamente: "A senhora tentou aconselhar o casal? Tentou evitar a separação?" Poliana hesitou. Aquela conversa com Virgínia ainda estava fresca em sua memória. A vulnerabilidade compartilhada, as lágrimas, o entendimento mútuo. Não queria trair aquele momento, não queria expor algo que havia sido tão íntimo, tão genuíno. Mas também não queria mentir. "Sim", respondeu finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. "Como mãe, como sogra, como alguém que já viveu muito, eu tentei compartilhar algumas experiências, oferecer alguns conselhos sobre a importância de preservar a intimidade, de manter o diálogo, de não deixar que o trabalho, a fama, a exposição consumissem a relação." A jornalista, sentindo que havia ali uma história mais profunda, insistiu. E Virgínia aceitava. "Esses conselhos", Poliana suspirou. Virgínia é uma mulher incrível, forte, determinada. Tem seu próprio jeito de ver o mundo, de fazer as coisas. Nem sempre meus conselhos ressoavam com ela da forma como eu esperava. Mas isso é normal. Faz parte. Cada geração tem suas próprias verdades, suas próprias batalhas. A entrevista foi publicada com uma manchete bombástica: "Poliana Rocha desabafa. Virgínia nunca aceitou meus conselhos sobre o casamento." Uma simplificação grosseira, uma distorção das palavras cuidadosamente escolhidas de Poliana. Mas o estrago estava feito. A internet explodiu. Fãs de Virgínia a defenderam ferozmente, acusando Poliana de interferência, de tentar controlar a vida do filho e da nora, de não respeitar os limites. Outros apoiaram Poliana, argumentando que a experiência deve ser valorizada, que os mais jovens deveriam ouvir mais os conselhos dos mais velhos, que talvez o casamento ainda existiria se Virgínia tivesse sido mais humilde, mais aberta. O que deveria ter sido uma reflexão pessoal, um momento de crescimento entre duas mulheres. Tornou-se um espetáculo público, um campo de batalha onde estranhos debatiam, julgavam, escolhiam lados. Virgínia, ao ver a manchete, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A conversa íntima que havia tido com Poliana, o momento de vulnerabilidade que haviam compartilhado, parecia agora uma traição.
Como Poliana pôde expor assim seus sentimentos, suas confissões, suas lágrimas? Zé Felipe, pego no meio do fogo cruzado, não sabia de que lado ficar. Amava a mãe, sabia que suas intenções eram boas, mas também amava Virgínia, a mãe de seus filhos, e odiava vê-la exposta, julgada, atacada. As crianças, pequenas demais para entender a complexidade da situação, sentiam a tensão no ar. Maria Alice, sempre sensível, perguntava por quê. A vovó Polly não vinha mais visitá-las com tanta frequência. Maria Flor chorava sem motivo aparente. José Leonardo, ainda bebê, parecia mais agitado, como se absorvesse a energia negativa ao seu redor. A família, que já estava fragilizada pela separação, agora enfrentava uma nova crise. Uma crise de confiança, de comunicação, de limites entre o público e o privado. Poliana estava devastada. Nunca havia sido sua intenção expor Virgínia, muito menos causar mais dor a uma família já em sofrimento. Tentou ligar para a ex-nora, explicar o contexto da entrevista, como suas palavras haviam sido distorcidas. Mas Virgínia não atendia suas ligações, não respondia suas mensagens. "Mãe", disse Zé Felipe em uma ligação tarde da noite, a voz cansada, triste. "O que aconteceu? Por que você falou sobre isso para a imprensa?" Poliana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Filho, eu nunca quis causar mais dor." A jornalista perguntou. "Eu tentei ser honesta sem expor demais, mas eles distorceram tudo, transformaram em algo que não é." "Virgínia está arrasada, mãe. Ela confiou em você, abriu o coração, e agora se sente traída." As palavras do filho eram como facas no coração de Poliana. Ela, que sempre tentou ser um porto seguro para a família, agora era vista como a causadora de mais dor, mais divisão. "Eu preciso falar com ela, Zé. Explicar. Pedir perdão." "Dê tempo a ela, mãe. Ela está magoada, confusa. Precisa processar." Tudo isso. Poliana desligou o telefone sentindo-se mais sozinha do que nunca. Como uma situação que começou com tanto amor, tanta preocupação genuína, pôde se transformar em algo tão doloroso, tão destrutivo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, repassando mentalmente cada palavra da entrevista, cada reação que havia visto nas redes sociais, cada tom de voz na ligação com o filho. Onde havia errado? Como poderia consertar? Leonardo, ao seu lado, tentava confortá-la. "Polly, você não fez por mal. Todo mundo sabe disso. Dê tempo ao tempo. As coisas vão se acalmar." Mas Poliana não tinha tanta certeza. Conhecia Virgínia. Sabia como a ex-nora podia ser determinada em suas decisões, como podia erguer muros quando se sentia traída, atacada. E o pior, desta vez Poliana não podia culpá-la. Havia, mesmo que sem intenção, quebrado uma confiança preciosa, recém-construída. Os dias se passaram tensos, silenciosos. A família, antes tão unida, agora parecia fragmentada, dividida por uma linha invisível de mágoa, de desconfiança. Até que, em um domingo de manhã, o telefone de Poliana tocou. Era Virgínia. "Podemos conversar?" perguntou a jovem, a voz neutra, controlada. Pessoalmente, Poliana sentiu o coração acelerar. Era uma chance de explicar, de pedir perdão, de tentar reconstruir o que havia sido quebrado. "Claro, minha querida, quando e onde você quiser." Combinaram de se encontrar na casa de Poliana, longe dos olhos curiosos, das câmeras, dos julgamentos externos. Um espaço neutro, seguro, onde poderiam ser apenas duas mulheres tentando encontrar um caminho através da dor, da confusão. Virgínia chegou pontualmente, sozinha. Estava séria, os olhos escondidos atrás de óculos escuros, o corpo tenso, defensivo. Poliana a recebeu com um abraço hesitante, que não foi retribuído com o mesmo calor de antes. Sentaram-se na varanda, o mesmo lugar onde Poliana havia refletido sobre os conselhos ignorados, sobre o que poderia ter sido diferente. O silêncio entre elas era pesado, carregado de palavras não ditas, de emoções contidas. "Virgínia", começou Poliana, a voz trêmula, "eu sinto muito, muito mesmo,
Nunca foi minha intenção expor você, trair sua confiança. A entrevista... Eles distorceram minhas palavras, transformaram em algo que não é. Virginia tirou os óculos, revelando olhos vermelhos, inchados. Havia chorado, talvez tanto quanto Pollyanna nas últimas noites. Eu acredito em você, Polly, disse finalmente, surpreendendo a sogra. Sei como a imprensa pode ser cruel, como podem transformar qualquer coisa em escândalo, em polêmica. Pollyanna sentiu um alívio imenso, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Então, você me perdoa? Virginia suspirou, olhando para o horizonte, para o pôr do sol que começava a pintar o céu de laranja e rosa. Não é tão simples assim. Eu entendo que você não fez por mal, mas isso não muda o fato de que me senti exposta, vulnerável, julgada por milhões de pessoas que não sabem nada sobre mim, sobre nós, sobre nossa história. Pollyanna assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Eu sei, e se pudesse voltar atrás, teria recusado aquela entrevista, ou pelo menos teria sido mais cuidadosa com minhas palavras. O problema, Polly, continuou Virginia, virando-se para encarar a sogra diretamente, é que isso me fez questionar tudo. Nossa conversa, suas palavras de conforto, seu apoio após a separação. Era tudo genuíno? Ou era apenas uma forma de me fazer admitir que você estava certa, que eu deveria ter ouvido seus conselhos? A pergunta atingiu Pollyanna como um raio. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Nunca havia questionado suas próprias intenções, seus próprios motivos. Virginia, começou, mas as palavras falharam. Precisava ser honesta, completamente honesta, se quisesse reconstruir a confiança perdida. Talvez houvesse um pouco disso, não conscientemente, não de forma calculada. Mas sim, acho que parte de mim queria ouvir você dizer que eu estava certa, que meus conselhos eram válidos, que poderiam ter feito a diferença. A admissão pairou entre elas, crua, dolorosa, mas necessária. Virginia não respondeu imediatamente, absorvendo a honestidade inesperada de Pollyanna. Obrigada por isso, disse finalmente. Por ser sincera, é mais do que muitas pessoas fariam. Pollyanna sentiu uma pequena chama de esperança se acender. Então, podemos tentar de novo? Reconstruir o que tínhamos começado a construir? Virginia sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Podemos tentar, mas desta vez com algumas condições. Quais? Perguntou Pollyanna, disposta a fazer qualquer coisa para recuperar a confiança da ex-nora, para restaurar a harmonia na família. Primeiro, começou Virginia, precisamos estabelecer limites claros entre o público e o privado. O que conversamos entre nós, fica entre nós. Sem entrevistas, sem posts nas redes sociais, sem comentários para amigos ou familiares. Apenas nós duas. Pollyanna assentiu, concordando plenamente. Absolutamente, prometo. Segundo, continuou. Virginia, precisamos ser honestas uma com a outra. Sempre. Sem meias-verdades, sem tentar poupar sentimentos, sem agendas ocultas. Se algo te incomoda, me diz. Se algo me incomoda, eu te digo. Diretamente, respeitosamente, mas honestamente. Novamente, Pollyanna concordou. Sim, honestidade total. E terceiro, disse Virginia, a voz suavizando um pouco, precisamos aceitar que somos diferentes, que temos visões de mundo diferentes, experiências diferentes, valores diferentes em alguns aspectos, e que isso é ok. Não precisamos concordar em tudo para nos respeitarmos, para nos amarmos. Esta última condição tocou Pollyanna profundamente. Era exatamente o que ela mesma havia tentado aprender ao longo dos anos. Que amar não significa controlar, que aconselhar não significa impor, que cada pessoa tem seu próprio caminho, suas próprias lições a aprender. Virginia, disse, pegando as mãos da ex-nora entre as suas, eu aceito todas essas condições, de coração aberto, e quero que saiba que, independentemente de tudo, eu te amo. Como a filha que nunca tive, como a mãe dos meus netos, como a mulher incrível que você é
As lágrimas que Virginia havia contido finalmente rolaram por seu rosto. Eu também te amo, Polly, e sinto muito por ter duvidado de você, por ter erguido muros quando deveria ter construído pontes. Abraçaram-se, um abraço longo, apertado, cheio de perdão, de compreensão, de um novo começo. Não era o fim da história, não era uma solução mágica para todos os problemas. Haveria ainda dias difíceis, mal-entendidos, momentos de dúvida, mas havia também uma base mais sólida, mais honesta, mais madura para construir o que viria a seguir. Dias. Depois Zé Felipe ligou para a mãe, a voz mais leve e mais esperançosa do que nas últimas semanas. Mãe, Virginia me contou sobre a conversa de vocês. Obrigado, por tentar, por não desistir, por amar a gente mesmo quando é difícil. Poliana sorriu, o coração cheio. Filho, família é isso, é estar junto nos momentos bons e nos ruins. É cair, levantar, aprender, recomeçar. Sempre. Você sabe, continuou Zé Felipe hesitante, Virginia e eu estamos conversando. Sobre nós, sobre o futuro. Não sei o que vai acontecer, mas estamos tentando entender, encontrar um caminho. A revelação pegou Poliana de surpresa. Não queria criar expectativas, não queria interferir, mas não podia negar a pequena chama de esperança que se acendeu em seu peito. Isso é bom, filho. Conversar é sempre bom, seja qual for o resultado. Sim, concordou Zé Felipe. E sabe o que é engraçado? Uma das coisas que Virginia mencionou foi algo que você disse a ela uma vez. Sobre casamento ser como uma planta que precisa ser regada todos os dias. Sobre a importância de preservar a intimidade, de ter momentos só nossos, longe das câmeras, das redes sociais, do mundo. Poliana sentiu os olhos marejarem, então seus conselhos não haviam sido completamente ignorados. Haviam sido ouvidos, absorvidos, guardados em algum lugar do coração de Virginia, esperando o momento certo para florescer. Filho, disse a voz embargada pela emoção. Vocês dois são adultos, são pais maravilhosos, são pessoas incríveis. Qualquer decisão que tomarem, desde que venha do coração, do amor, do respeito mútuo, terá meu apoio total. Sempre. Obrigado. Mãe, te amo. Também te amo, filho. Mais do que as palavras podem expressar. Desligou o telefone com o coração leve, cheio de uma paz que não sentia há semanas. Não sabia o que o futuro reservava para Zé Felipe e Virginia. Se encontrariam um caminho de volta um para o outro, se seguiriam separados, mas em harmonia, se descobririam novas formas de ser família mesmo não sendo mais um casal. Mas sabia que, independentemente do resultado, haviam todos crescido através desta experiência. Haviam aprendido lições valiosas sobre comunicação, sobre limites, sobre perdão, sobre recomeços. E talvez, pensou Poliana, enquanto olhava para o céu estrelado através da janela, talvez este fosse o verdadeiro propósito dos conselhos. Não serem seguidos à risca, não serem impostos como verdades absolutas, mas serem oferecidos como sementes de reflexão, de crescimento que cada um planta em seu próprio tempo, em seu próprio jardim, da forma que faz sentido para sua própria jornada. Com esse pensamento reconfortante, Poliana fechou os olhos, sentindo uma gratidão profunda pela vida, com todas as suas complexidades, seus desafios, suas belezas inesperadas, pela família que havia construído, imperfeita como todas as famílias, mas unida pelo amor que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixou de existir. E você, o que acha? Conselhos devem ser dados mesmo quando não são pedidos? Existe uma forma certa de aconselhar alguém que amamos? E como reagir quando nossos conselhos são ignorados? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para mais conteúdos como este. Até a próxima!